Olá, gente querida! Que bom novamente podermos nos reencontrar para este nosso momento de culto, de celebração, de louvor a Deus, de meditação na palavra e de oração. Nos encontramos no segundo domingo da Páscoa. Fomos saudados com o hino Aqui Você Tem Lugar, de autoria do pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, pastor que nesta semana nos deixou a nível de ISLB, também vítima do Covid-19. Somos saudados também com a palavra do nosso Deus para este dia, e eu saúdo a cada uma de nós com o salmo para este final de semana, o salmo de número 133, os versículos 1 até 3, que assim nos diz: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Com esta palavra que nos lembra como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos, nós somos reunidos também em culto e irmanados nesta fé também neste dia. Queremos ouvir e cantar juntos o hino Em Tuas Mãos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. 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 Importa de onde venhamos, aonde tenhamos que ir. A extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos.
nos reunimos neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos convidados e convidadas a nos colocar na presença deste Deus em oração. Oremos. Bondoso e eterno Deus, te somos gratos porque novamente neste dia nos dás a oportunidade de reunirmos-nos em culto, mesmo que distanciados geograficamente, mas irmanados e em comunhão pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Nos colocamos diante de Ti para rogarmos por Tua bondade, misericórdia e graça, para que em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, Tu te compadeças de nós e nos concedas o perdão de nossos pecados, aqueles que cometemos em pensamentos, palavras, ações e também pela omissão do testemunho claro da proposta do Teu reino no mundo. Rogamos que venhas falar ao nosso coração por intermédio da Tua santa palavra, transformando todo o nosso ser, pensar e agir, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos lembra a todos e todas que confessam o seu pecado diante de Deus com sinceridade. Por meio do profeta Isaías somos lembrados: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Aqui o profeta Isaías está falando do Messias, o Messias que viria. E nós, na Semana Santa, lembramos e celebramos que o Messias já veio sobre e entre nós, e se entregou e assumiu sobre os seus ombros o meu e o teu pecado. E por isso, nesta certeza, podemos também confiar na promessa anunciada por meio do profeta: o pecado deles, ou os pecados deles, serão perdoados. Se assim confessamos com sinceridade, então recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como cristãos e cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus, nós não vivemos uma vida egocêntrica, individualista, mas nós sofremos e clamamos pelo sofrimento e pelas dores das pessoas ao nosso derredor, das dores que se manifestam no mundo. Por isso nós queremos juntos entoar e pedir a bondade do nosso Deus quando cantamos diante do sofrimento do mundo: Kyrie eleison, tem Senhor piedade de nós. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro. Tem
nos preparando para ouvirmos a palavra do Senhor. Queremos ouvir e acompanhar e juntos entoar o hino baseado em 1 Coríntios 13, que nos fala da importância do amor de Deus que deve ser vivenciado no nosso dia a dia. Ouçamos assim então a primeira leitura bíblica indicada para este final de semana e a encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versículos 32 a 35, o qual somos convidados a meditar. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Até aqui a palavra do Senhor. Queremos ouvir assim também a leitura do Evangelho, segundo o evangelista Marcos, capítulo 16, os versículos 12 até 18. E queremos nos preparar para ouvirmos esta palavra do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia.
Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazerem estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Até aqui a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós neste dia, nos trazendo entendimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema convergência a partir da cruz. No mundo evangélico, de forma geral, virou chavão as pessoas cumprimentarem-se como irmãos e irmãs. Também neste contexto se ouve as frases "Paz de Cristo, meu irmão". E em resposta também já se ouviu "A paz de Cristo eu quero, mas negócio com você de forma alguma". Tratam-se de frases pesadas, carregadas de significados, onde o título de irmãos e irmãs vem de algo em comum, que é a fé em Jesus Cristo, que nos torna filhos e filhas de Deus e assim irmanados. Contudo, também está em evidência, então, nestas frases, a incoerência, a incompatibilidade da vivência diária desta fé, a fé em Jesus Cristo, com os negócios e os afazeres cotidianos. Ou seja, se professa uma fé com os lábios e se vive uma fé diferente nas atitudes do dia a dia. Isto, ao invés de promover unidade, comunhão na igreja e da igreja de Jesus Cristo, promove divisão, rivalidade, separação e divergências. Nos encontramos na semana pós-Páscoa, onde na semana da Paixão, todos os olhares, também o meu e o teu olhar, estavam voltados para a cruz de Cristo, assim como o túmulo vazio. Pois o Deus encarnado assume sobre si toda a miserabilidade humana, concedendo em troca, assim, a graça, misericórdia e perdão. Isto tudo nas relações do ser humano, minha e tua, e de toda a humanidade para com Deus, mas também nas relações interpessoais, minha contigo e entre nós, entre as pessoas. Este Deus aparentemente fracassado, miserável, que tem o seu fim numa amaldiçoada cruz, vence as cadeias da morte e traz esperança, não somente para a vida temporal dos que nele creem, mas para além desta vida terrena, lançando o olhar para a eternidade, para aquele tempo atemporal. Eternidade que não tem fim, não é limitado assim como a nossa vida aqui o é. Para este segundo domingo da Páscoa, os textos bíblicos nos desafiam a olhar para todo este conjunto, crer em tudo o que vimos e ouvimos a partir do testemunho das Sagradas Escrituras,
colocando então assim em prática no dia a dia, na vivência diária, nas relações, assim como também nos negócios, nas coisas cotidianas. Tem crescido também no mundo evangélico, ou poderíamos assim dizer, entre todos os cristãos, uma rivalidade, onde a divergência, conflitos e contendas têm surgido até mesmo a partir da cruz de Cristo. Seria este o objetivo ou a vontade de Deus para a humanidade? E por extensão para a sua Santa Igreja, pois somente há uma Santa e una Igreja, como confessamos no Credo Apostólico. Com toda certeza, não é este o desejo e vontade de Deus. Basta olharmos para o Evangelho de João, na conhecida oração sacerdotal de Jesus, que ele mesmo, o próprio Cristo, expressa exatamente ao contrário. Quando em sua fala com o Pai, ele diz: "Agora estou indo para perto de ti." Eles, os meus discípulos e discípulas, continuam no mundo, mas eu não estou mais aqui no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se olharmos para estas palavras de Jesus, nós vamos perceber, inclusive, com muita clareza, de que quando esta unidade não é vivenciada, quando o exercício de busca pelo diálogo e pela unidade não acontece, isto se torna um testemunho no mundo. Um testemunho dos discípulos e discípulas de Jesus neste mundo, onde inclusive pessoas poderão deixar de crer por causa disto. Pois Jesus ainda aqui diz: "Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles." Se nós olharmos para o salmo do início que fomos saudados, o salmo da semana, nós vamos encontrar que com alegria devemos ter comunhão com irmãos e irmãs, pois o salmista nos lembra como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem todos irmãos. Nos encontramos num tempo no qual estamos com restrições para os nossos encontros presenciais em nossas comunidades e templos. Não podemos nos reunir com mais do que a capacidade de 25% do nosso templo. Contudo, não encontramos restrições no que diz respeito a estarmos em comunhão de fé com Deus e com todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Pois, mesmo que sejamos restringidos a virmos à igreja, ao espaço celebrativo, ao nosso templo, nós podemos e somos chamados a sermos igreja com letra maiúscula, igreja de Jesus Cristo, na vivência do Evangelho. O texto de Atos dos Apóstolos mostra claramente que o Evangelho de Jesus Cristo não é algo abstrato, nem teórico, e muito menos algo meramente místico, que ocupa o mundo somente dos pensamentos, e muito menos algo que deva ocupar somente os nossos sentimentos, as nossas experiências pessoais, como às vezes nós até visualizamos em alguns êxtases que a gente vê por aí afora. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto, deve nos envolver por completo, deve envolver todo o nosso ser, pensar, meditar, agir, vivenciar, caminhar, trabalhar, servir
E nós o fazemos em palavras e atitudes concretas no nosso dia a dia. Recentemente, num diálogo, a pessoa com quem eu dialogava lembrou que a pandemia que nós estamos enfrentando e vivenciando nos proporcionou a possibilidade de percebermos que nós podemos e conseguimos sobreviver com poucas coisas e recursos, inclusive também recursos financeiros. Quando li o texto de Atos dos Apóstolos para este final de semana, tão logo lembrei também desta conversa. Na comunidade cristã primitiva, apresentada por Atos dos Apóstolos, a partir da fé em Jesus Cristo, que tudo entregou, inclusive a sua própria vida pelo ser humano, agora faz com que o olhar dos seus discípulos e discípulas seja lançada para fora de si mesmo, para o seu derredor, levando-os a solidarizar-se com aquelas pessoas que não têm o necessário para viver com dignidade. O Evangelho do crucificado e ressurreto convertia os corações e mentes, mas também as ações, inclusive também os bolsos, as finanças, os recursos financeiros. Em outras palavras, viviam como verdadeiros irmãos e irmãs na comunhão de fé e também na partilha do pão e também nos negócios. Será que hoje o Evangelho continua a converter corações e atitudes desta forma? Quando olho para o contexto cristão atual, tento imaginar quanta tristeza causamos ao coração de Deus, por cada conflito, por cada rivalidade, divergência, brigas e por vezes verdadeiras guerras são travadas. E para piorar as coisas, nós ainda o fazemos usando a própria palavra de Deus, ou ainda em nome do próprio Deus. E ainda a partir de uma aparente centralidade na e a partir da cruz de Cristo. Se olharmos para Lutero, de forma alguma ele diria que isto pode ser a partir da cruz de Cristo ou a partir da centralidade do Evangelho que deve promover a Cristo e a partir de Cristo promover a caminhada da Igreja. Amados e amadas, eu não consigo concordar de que a divergência, divisão, rivalidades, brigas possam acontecer a partir da centralidade da cruz de Cristo e do túmulo vazio. A partir do crucificado e ressurreto, a única possibilidade que existe como coerente segundo o Evangelho é a convergência, é a comunhão, é a unidade, é a fraternidade, é a irmandade. Pois, como nos lembra o Salmo, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Isto não quer dizer, querido e querida, que devemos simplesmente virar vaquinhas de presépio que balançam a cabeça para tudo. Ou talvez ser Maria vai com as outras, pois isto seria pura ignorância, seria uma vivência de uma fé ingênua. Mas, pelo contrário, olhando para Cristo e a partir de Cristo, então podemos e devemos discutir, dialogar sobre os mais variados assuntos e temas do nosso dia a dia. E assim decidir e encaminhar da melhor maneira possível, mesmo que muitas vezes isto poderá ser fruto, sim, de divergência entre as pessoas, mas jamais deveria ser divergente com a proposta do reino de Deus entre nós, ou seja, a convergência a partir da cruz de Cristo. Finalizo esta reflexão, nos lembrando de que não é uma opção nossa como cristãos e cristãs anunciarmos o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, mas sim é uma ordem do próprio Cristo, como nos lembra o evangelista Marcos. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados e amadas, eu e você fazemos parte da diversidade da criação de Deus e temos a liberdade, sim, concedida por Ele, de pensarmos diferente e agirmos diferente em inúmeros quesitos. Contudo, na fé, Ele não nos permite pensar e agir cada qual segundo a sua própria vontade e forma, mas em e a partir de Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador, que é a reafirmação do primeiro mandamento, onde Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. É que isto então deve ser o nosso ponto de partida e também de chegada da nossa caminhada e testemunho de vida e de fé, como cristãos e cristãs, como Igreja de Jesus Cristo no mundo. Que com seu Espírito Santo, Deus nos oriente, capacite para dar claro testemunho e que Ele nos livre de dar testemunho dele e da sua palavra no mundo, para afastar as pessoas dele, mas que por meio do testemunho da Sagrada Escritura e da vontade do Senhor e também da comunhão entre irmãos e irmãs, possamos atrair e conquistar pessoas para a caminhada de vida e de fé. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Lhes convido para respondermos a esta palavra do qual nós ouvimos e que nos chama ao compromisso, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Somos convidados também a nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus. Oremos. Amoroso Deus, agradecemos-te por novamente neste dia nos permitires ouvir, estudar e aprender pela Tua Palavra. Rogamos que esta encontre solo fértil para que produza e frutifique frutos do Teu reino neste mundo, marcado por tantos sinais de injustiças, inverdades, individualismos, egoísmos, divergências, violências e morte. Perdoa-nos quando, como teus filhos e filhas, também agimos de tal forma que, ao invés de testemunharmos o teu Evangelho, para que tudo possa convergir em Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida das pessoas, nós manifestamos testemunho, afastando-as de ti. Louvamos-te porque sempre de novo estás disposto em nos conceder nova chance de nos convertermos a ti e servirmos a Ti com fidelidade e sinceridade, em direção ao nosso próximo, nossa próxima e também com a Tua criação. Reconhecendo que tudo o que temos e somos está diante de Ti, queremos colocar tudo na Tua presença, clamando pelo Teu conduzir e pelo Teu cuidar. Desta forma, pedimos e rogamos pela restauração e cura, onde impera e domina todo tipo de dor e enfermidade. Rogamos pelo consolo, conforto e esperança para com todas as famílias e situações de luto, sofrimento e dor. E nos últimos dias, quantas pessoas conhecidas e próximas de nós perderam a luta para o Covid, assim como outras enfermidades. Esteja abraçando estas famílias enlutadas.
Como país, continuamos a presenciar notícias que apresentam altos números de mortes, seja pela pandemia e demais rupturas de laços com entes queridos. Diante disso, não temos outras palavras que dizer a não ser Kyrie eleison, Senhor. Pedimos novamente por todas as lideranças de nossas comunidades, paróquias, sínodos e SLB, assim como toda a Igreja de Jesus Cristo no mundo, para que esta, com fidelidade ao Evangelho, esteja disposta ao diálogo, à reflexão, para que a caminhada como Igreja no mundo possa convergir para a cruz de Cristo, que é o ponto de partida e de chegada do ser Igreja de Cristo no mundo. Rogamos por todas as nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, nacionais e mundiais, para que com sabedoria possam governar e conduzir todo o teu povo. O que nossas palavras não conseguem expressar, mas que nossos sentimentos e pensamentos carregam, e que tu conheces mesmo que nós não conseguimos expressar. Queremos confiar tudo aos teus cuidados, quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim também a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus vá à nossa frente para nos mostrar o caminho em que devemos andar. Que Ele vá atrás de nós para nos proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de nós para nos amparar e nos carregar quando as nossas forças falharem. Que Ele vá acima e dentro de nós para nos abençoar. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sigamos assim sobre a paz e a bênção do nosso Deus e o sirvamos com muita alegria e disposição, em palavras, pensamentos e ações concretas no nosso dia a dia. Um forte abraço a todos e todas. Finalizamos assim este culto cantando juntos o hino Os que Confiam no Senhor, também de autoria do falecido pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior. Ainda lembro que logo em seguida ao hino também podes acompanhar os avisos por parte da comunidade. Desejo assim um abençoado final de semana a todos e todas e uma abençoada semana de atividades. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar.
engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor.